autojulgamento. Será que você pratica? Olá pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast Juntos. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais essa semana. Hoje o nosso assunto foi um assunto pedido lá no Instagram. Hoje o nosso assunto é autojulgamento e eu queria aproveitar e avisar quem tá aqui e não me segue pelo Instagram, é por lá que a gente conversa mais de pertinho, eu faço enquetes, peço sugestão para vocês de lives, de vídeos, de textos, os avisos que eu preciso fazer também são todos por lá. Então, quem não me segue, acho que vale a pena, né? Além do conteúdo diário por lá, e a gente tem esse contato, eu abro o campo de perguntas também. Então, a gente tem um contato um pouco mais próximos. Para quem quiser me acompanhar por lá, é o @robertazanata.oficial. E lá eu recebi um pedido ou de vídeo ou de podcast, decidi trazer por aqui, que é o autojulgamento e o quanto a gente sofre muitas vezes pela forma como nós nos julgamos. Quando eu penso em autojulgamento, a primeira coisa que me passa pela mente é o deveria, o dever, né? Eu deveria isso, eu deveria aquilo, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter sentido isso, eu não deveria ter falado aquilo, as coisas deveriam ter sido diferentes, o outro deveria isso, deveria aquilo. Mas no autojulgamento é como a gente deveria se comportar. E nesse dever, como se fosse uma obrigação, é óbvio que eu deveria sentir, fazer e pensar de determinada forma, a gente se desrespeita muito. A gente desrespeita o nosso tempo de estarmos prontos, né, para cada coisa. A gente desrespeita os nossos sentimentos, a nossa forma de ser, o nosso jeito de ser. E a bem verdade é que nós somos o que conseguimos ser. E claro que muitas vezes a gente percebe que está um pouco aquém de uma certa situação, está um pouco aquém do que aquilo, que aquela situação, que aquela área da vida exige de nós. E aí, nesse caso, a gente vai aprender a desenvolver, a gente vai buscar ajuda, terapia ou algo que nos ajude, algum processo de desenvolvimento pessoal que faça com que a gente desenvolva. Mas ficar nessa dualidade de certo, de errado, de bom ou de ruim, de deveria isso ou não deveria aquilo, estamos nos autodepreciando todo momento, porque deveríamos ser diferentes de quem somos. Quando a gente entra num julgamento, até dos nossos sentimentos, eu deveria sentir isso, eu deveria sentir assado, não deveria sentir isso, a gente está entrando assim numa desconexão enorme de nós mesmos. E quanto mais desconectado a gente está de si, mais caminhos tortuosos a gente pega, mais barulho mental, mais pensamentos muito negativos e muito fora daquilo que nos ajudaria a olhar para dentro e perceber, ok, estou me sentindo de uma forma que me parece que não seria o ideal para esse momento, porque a situação não foi tão grande quanto o sentimento que eu estou tendo, ou a forma como eu agi diante daquela situação, a forma como eu tratei aquela pessoa não foi a mais, não foi proporcional, não foi a correta. Ok, mas que isso seja um exame de consciência, que isso seja uma autoobservação do que eu poderia fazer melhor. Mas o autojulgamento é simplesmente eu anular quem eu sou, sem sequer levar em consideração a razão de eu ter feito o que eu fiz. Porque ainda que eu possa ter feito de forma equivocada, alguma coisa me fez chegar naquele momento, naquela ação. E o que será que fez com que eu chegasse às vias de fato de sentir, pensar ou agir daquela determinada forma? Por acaso é que não foi, mas diante daquilo que a gente considera como um erro, porque o julgamento vem muito disso, do errado com o certo, do bom com o ruim, do superior com o inferior, nessa dualidade, eu acabo me distanciando muito do que eu posso aprender com esse meu jeito, talvez equivocado em algumas situações. O autojulgamento me coloca num buraco que cada vez mais mina a minha autoestima, porque eu tô o tempo inteiro invalidando quem eu sou, o jeito que eu faço, o que eu consigo de fato ser. As nossas limitações existem por alguma razão. E se eu estou sempre julgando, né, até mesmo as minhas limitações, eu, ao invés de tentar aprender com isso, desenvolver estratégias para ultrapassar esses limites, que às vezes são muito estreitos, eu tô me enxergando como uma pessoa muitas vezes fraca, muitas vezes com um sentimento muito grande de frustração por mim mesma, de impotência, de ser como sou e que não consigo mudar.
Então, que nós possamos ser críticos consigo mesmo, mas de uma forma possibilitadora. Eu uso da crítica para que eu realmente olhe com lentes de realidade e não com uma lente desproporcional, me colocando sempre numa consequência, numa punição, porque no julgamento cabe uma punição. Então eu me puno através desse diálogo interno torturante de que eu deveria isso, deveria aquilo, já deveria saber isso, já deveria agir de determinada forma. Então que a gente utilize de um exame de consciência com uma crítica construtiva, olhando a realidade e os fatos como eles são. Porque a gente precisa acolher também as nossas imperfeições, a gente também precisa acolher aquilo que a gente não consegue lidar, aquilo que a gente não dá conta, aquilo que a gente não banca. A gente precisa acolher com tolerância. A gente precisa ser mais tolerante, mais paciente, porque nós somos muito mais tolerantes e pacientes com o erro do outro do que com o nosso erro. A gente é muito mais tolerante e paciente com o jeito do outro ser do que com o nosso. E tudo começa de dentro. Então, para que o outro também seja tolerante com a gente precisa olhar para dentro e agir de uma forma que nos ajude a melhorar e não a cada vez mais se autodepreciar. Então, que a gente consiga desenvolver bastante o autoacolhimento, se compreender e compreender, buscar compreender porque que mais uma vez eu estou presa nisso, mais uma vez eu agi dessa forma, mais uma vez eu me sinto assim, não como um julgamento, mas sim com um pensamento possibilitador de entender, de abrir questionamento para daí eu atuar como eu acho que eu tenho que atuar, melhorar o que eu acho que eu tenho que melhorar, descobrir, me aperfeiçoar, me desenvolver, ir a fundo nas minhas questões, porque eu posso me conhecer cada vez mais e com isso lidar da melhor forma com as situações, sem tanto julgamento, mas sim com bastante paciência, gentileza e amorosidade para comigo. Obrigada pela companhia de vocês em mais esse podcast e a gente se vê por aqui novamente. Um beijo!